Bom dia. Bom dia. Nós vamos começar agora a nossa aula e do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre o período do povo ali no deserto, né? E nós vamos ver muitas curiosidades sobre esse período, algumas coisas que aconteceram ali muito interessantes, falar sobre a rota do êxodo, cronologia, o tempo que eles passaram ali. Vamos conhecer um pouquinho desse grande e tenebroso deserto, né, que é uma coisa muito terrível. Alguns fatos interessantes, a história de incredulidade, tabernáculo, Sinai, a questão dos espias, até nós vamos sair lá do Egito, vamos passar por toda aquela região, vendo alguns fatos e ao mesmo tempo fazendo aplicação para a vida da gente, né? Então vai ter muita imagem, muita foto, e se vocês quiserem participar também, vocês podem fazer pergunta. Eu creio que os nossos juniores aí vão gostar também, né, Felipe? Vai ter muita coisa aqui interessante. E antes nós vamos orar, pedir que Deus use esse tempo aqui de edificação na vida da gente. Eu vou pedir que o João ore nesse momento. Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, é sempre útil e agradável estar nos debruçando na sua palavra para te conhecer melhor. E esse período é um período realmente relevante, que realmente possamos aprender com esse tempo. Usa o Júnior para que realmente transmita a tua palavra, a tua verdade. Eu pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Essa é a lição 4 e tem na apostila aí, mas eu vou pedir para vocês não usarem a apostila agora, vocês podem ler depois, porque muita coisa que eu vou falar está aí na apostila. Eu gostaria que vocês tivessem em mente o esqueleto, o alicerce do Antigo Testamento, contar a história do Antigo Testamento assim em 2 minutos, que é da seguinte maneira: tem um período de origens do homem, origem da criação, origem do pecado, origem das civilizações, origem de tudo ali, daquele início de Gênesis 1 a 11. No final do capítulo 11 começa a entrar a família de Abraão. No capítulo 12 tem a chamada de Abraão, que aí a gente vê falar sobre os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Aí entra também a história de José. E a história de José está relacionada com o quê? Com Egito. A história do Egito nós vimos na semana passada: praga, Moisés, escravidão, idolatria, aquela coisa toda, e Deus liberta o povo. Quando Deus liberta o povo, onde que eles entram? Entra no deserto, que é o que nós vamos estudar hoje. Hoje vocês vão conhecer o deserto, né? Depois do deserto, o povo vai caminhar ali e eles vão chegar onde? Em Canaã, a terra prometida. Então vai ter um período de conquista e divisão. Quando eles estavam lá entrando na terra, conquistando a terra e já estabeleceram ali, quem é que comandava ali a administração do país em momentos de conflitos? Isso, eram os juízes. Esses juízes não eram líderes espirituais, eles eram pessoas que Deus levantava para resolver BO que acontecia lá, né? Porque ali a terra prometida era um balaio de gato, muitos povos, muita confusão, muita guerra, e Deus levantava esses homens porque o povo afastava de Deus, aí vinha sofrimento, depois do sofrimento o povo clamava, quando o povo clamava, Deus levantava um homem ou uma mulher
para liderar uma batalha, uma libertação. E depois, quando o povo era liberto, estava tudo numa boa, eles voltavam a praticar todos os pecados. Era um ciclo que é o que acontece hoje também, né? A gente está vendo acontecer isso no Brasil aí, dos últimos 40 anos para cá, o evangelho, o povo está largando Deus de lado. Então a gente sabe que na história, Deus ele intervém na história para ver se o pessoal acorda, né? Que muitas vezes é difícil. Depois que eles cansaram de juízes, um período longo aí, eles olharam para outras nações e o que eles pediram? Um rei. Um rei. Aí veio o período do Reino Unido, que é a história de Shaul, que é o mesmo nome de Paulo, né? Paulo se chamava Saul, sabia? Saul, Davi e Salomão, tá? Então é Saul, Davi e Filipe. Não, Davi e Salomão, ó. Aí depois de muita confusão, Salomão era cabeça dura, ele foi dando ouvido aos jovens, não quis ouvir conselho de outras pessoas, e houve uma confusão no reino. O que aconteceu? Uma divisão. Isso, vocês estão muito bons. Houve a divisão do reino. Quais são, como é que chamava as duas divisões do reino? Norte, sul. E como que chamava o norte? Israel. E o sul? Judá. Então quando fala assim, o rei de Israel, e depois fala o reino de Judá, são reis diferentes, de lugares diferentes, porque foi dividido 10 reinos e 2, Judá e Benjamim. Depois que o reino foi dividido, só tivemos tranqueira no reino do norte, só rei picareta, safado, gente que abandonou de Deus, deixaram a escritura de lado. Aí veio punição, eles foram levados para a Síria. O reino do sul, Judá, tiveram alguns reis bons e outros seguindo o baalismo, né? Que é a adoração de Baal, que era o São Pedro da época. Eles sacrificavam crianças para São Pedro da época lá, o Baal, mandar chuva. Era um Deus que mandava chuva, né? E por causa disso, do afastamento do povo, o povo foi levado para onde? Cativeiro. Ficaram no cativeiro babilônico, o Judá, e Israel foi levado para a Síria e sumiu do mapa. Nunca mais voltaram. Judá, depois de um tempo, eles retornaram. Você sabe a história de Daniel? Daniel e aqueles 3 amigos, eu estava lá no meio também. É a história aqui do cativeiro. Depois de um tempo eles voltam, tem um período do retorno. Eles voltam, reconstrói o templo, o muro, volta para Jerusalém. Aí passa 400 anos, aí que vem Jesus. O livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, foi escrito aqui nesse período. Aí veio o período intertestamentário, que é aquele período de 400 anos antes de Jesus. Ok? Isso aqui que é importante você saber. Se você sabe essa sequência, tudo que vocês aprenderem na igreja, vocês vão saber onde que está localizado isso aqui. Mas nós vamos falar hoje sobre o Êxodo, sobre a saída e entrada do povo no deserto. A palavra Êxodo, ela significa ex-rodós, ex para fora, a preposição rodós é o nome grego, né? Rodós é de rodovia, saída, né? A saída. Tem até o livro, né? Êxodo. Só que esse é o nome grego que foi dado 200 e poucos anos antes de Cristo. O nome do livro mesmo é... Estes são os nomes. O livro de Êxodo não chama Êxodo, esses são os nomes, que é o início hebraico. Gente, a rota é essa aqui, ó. Saindo lá do Egito, passa em algum lugar aqui que a gente não sabe,
só os guias lá no Egito que sabem onde que foi, né? Que isso aí não é importante. Importante foi o mapa. E eles desceram beirando aqui assim, ó, porque esse deserto aqui ele é muito forte, pesado. Eles desceram, vão passar por aqui, vão subir, chega lá no sul de Israel, em Cades Barneia, Berseba. Quando eles queriam falar assim, de norte a sul, eles falavam assim, de Dan a Berseba, que é do norte ao sul, né? E eles ficaram andando por aqui. Mas aqui embaixo, ali embaixo ali, ó. Lá onde é que está aquela última curvinha ali, aquela região ali. E aqui, ó, tá vendo? Tem nessa região aqui. Então eles passam aqui, depois eles passam, entram aqui na Jordânia e aqui vai ser a morte de Moisés. Então esse aqui é um trajeto, só para vocês terem uma noção. Eu já fiz esse trajeto todinho aqui assim, ó, passando para cá, vindo aqui, subindo, mas assim, é de ônibus e fazendo algumas paradas em alguns lugares, assim, alguns pontos interessantes que eu vou mostrar para vocês. Ok? Então essa aqui é a rota. Cronologia. Vocês lembram da história de José, que foi lá para o Egito, Jacó, aquela história toda? O velho Jacó estava tendo uma fome lá nessa região aqui, ó. Estava tendo fome. E o Jacozão, ele falou para os filhos dele assim, o que vocês estão olhando um para a cara do outro? Tá tudo lá paradão. Assim, ele falou, não, vocês vão lá para o Egito para buscar comida. E eles passavam por aqui, nessa rota aqui, ó, e foram lá para o Egito. Então, eles foram direto, né? Foram direto. Eu vou explicar depois essa questão aí mais da rota, né? Aí lá no Egito tem o nascimento de Moisés, né? Que é um camarada cabeça dura, um cara difícil de lidar, mas que Deus pegou esse camarada. Ele achava que ele não tinha condições, que ele não sabia falar, e Deus falou para ele assim, não, é assim que eu quero mesmo. Aí a gente vê, o Êxodo foi em 1446, depois a gente vê ali a chegada, 1406, mais aproximadamente 40 anos. Você sabe por que demorou 40 anos? Sabe, Felipe? Por que demorou 40 anos? Eu vou falar para vocês depois. Morreram, para só os filhos dos povos ali para a família? Isso foi o que aconteceu, a consequência. Agora, por que eles ficaram 40 anos? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, não perca o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o deserto. Tá? O deserto, vocês acham que Paulo Afonso é quente, tem muito calor, que aqui é um deserto? Aqui é um paraíso, né? Aqui é um Éden em relação a esse desertão. Esse aqui é uma foto que eu tirei lá no pé do Monte Sinai, tá? Tem até um golzinho aqui, porque para cá tem aqueles grupos de beduínos que eles não têm uma pátria, não tem lugar, não tem terra, então eles montam um acampamento em qualquer lugar, cria ali uma favelinha e mora ali. Então, isso aqui é no pé do Monte Sinai. Agora, o deserto tem algumas características. O deserto, por exemplo, é um lugar que tem muito calor, é muito quente. É quente, quente, quente durante o dia. Porque durante a noite é um frio assim terrível. Mas tem os desertos que são frios, naturalmente. Não, tipo, desertos como a Antártica, eles são frios naturalmente, aí de dia e de noite. Aí é um deserto frio. Mas desses aí que são quentes, mas desses aí é calor de dia e de noite. Então
Esse deserto aqui é calor durante o dia, aqui não chove. Não chove nada, chove 3 milímetros durante o ano. Ou seja, 3 litros por metro quadrado durante o ano inteiro. É seco, você não vê, você só vê um arbusto lá, que é uma sarça. Lembra da história da sarça? Pois é um arbustozinho que nada. É frio, calor, lugar de perigo, porque você fica ali, você tem... quando Jesus foi para o deserto, ele estava cercado de feras, havia leões, outros animais perigosos, muitos salteadores, havia gangues, grupos, facções que atacavam as pessoas, os povos, né? Um atacava o outro, um queria pegar os bens do outro. Falta de água, a água em alguns lugares que tem. A melhor água que eu tomei na minha vida foi aqui, assim, a gente estava andando lá, tá tanto calor, e tinha um jovenzinho vendendo água geladinha, assim, que ele sabe que passa turista lá, você toma aquela água assim, coisa maravilhosa. Falta de comida, aqui não tem shopping, não tem açaí, não tem Suprave, não tem supermercado, não tem padaria, não tem nada, você fica ali, né? Então, não tem pão de queijo, não tem goiabada, não tem nada disso. E o deserto é um local de indefinição também. Muitas vezes, às vezes tem uma estradinha que mostra para você que você tem que passar por ali, mas aquela estradinha, às vezes o vento passa e acaba com tudo. E se você não tiver uma bússola, uma orientação, você fica perdido, porque é montanha e deserto. Lugar de caminhada. O povo, quando estava andando aqui, não tinha avião, não tinha carro. Hoje em dia lá tem camelo. Quando a gente vai subir o Monte Sinai, o pessoal oferece camelo, porque eles sabem que tem gente que não consegue subir, né? Vai aquele monte de gente assim, eu vou subir. No meio do caminho todo mundo trava, aí ele aluga o camelo caro para o cara acabar de subir. Do meio do monte é mais caro que o do Desconforto. Vocês já pensaram? Aquele povo que saiu do Egito com criança, filho, barraca, mala, comida, eles não saíram assim, sem nada, carregando muita coisa. Então, caminhada com menino chorando, a sogra junto, toda aquela confusão, era muito complicado. Então, isso aqui é uma imagem do deserto. Agora, o deserto também tem um lado positivo, que ele mostra assim, a nossa fragilidade. Quando você está no deserto, você fala, gente, eu vou morrer aqui. Eu estou totalmente desarmado. E foi isso que Deus fez com o povo, né? Colocou ele num deserto para o povo falar assim, gente, olha, nós precisamos de Deus. A gente está lá no Egito com água e comida boa. Agora a gente está num lugar que não tem água e a gente completamente frágil. Por outro lado, a gente descobre as nossas capacidades de caminhar, de batalhar, de buscar alguma coisa, porque você não vai querer ficar parado ali. Deserto é um lugar também de paciência. Tem que ter paciência, porque ali as coisas não acontecem do nosso modo. Se você soltar um jovenzinho hoje lá no deserto assim, eles morrem, né? Não tem Wi-Fi, não tem Uber, não tem iFood, essas facilidades, tudo era dificuldade, desapego, né? Imagina o pessoal que saiu lá do Egito, eles largaram tudo para trás, um monte de coisa, porque não... Você vai fazer o quê? Vai levar as coisas? O deserto também era um local de meditação, porque as pessoas iam para o deserto para meditar. Lembra de Jesus? Jesus ia para o deserto porque lá tinha silêncio, não tinha barulho de cachorro, de vizinho, de confusão, de música alta, é aquele silêncio assim que você se escuta assim, só a natureza e Deus. Agora, a característica principal do deserto, quando você está no deserto, principalmente no caso do povo, é dependência de Deus.
Deus coloca a pessoa lá e fala assim, agora quero ver você. Quero ver o que você vai fazer. Não tem água, não tem comida, você está sem rumo, está cercado de inimigo, calor, você vai morrer. Só resta uma coisa, você depender de Deus. Então era isso. Olha só como que Moisés falava do deserto. Ele vai falar dessa região, dessas duas setas aqui, ó. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de Horebe. Horebe é o nome dado ao Monte Sinai. Quando fala de Horebe, que Elias foi para Horebe, foi para o Sinai. E fala de Horebe até Cades Barneia, que é aqui, ó. E ele fala aqui, fomos para a Serra dos Amorreus, essa região, passando por todo aquele imenso e terrível deserto, que é muito grande, é muito seco, é terrível. Tem outros adjetivos que ele poderia usar para o deserto aqui, mas ele não quis pegar tão pesado, né? Daí eles chegaram nessa região, era uma caminhada terrível. Agora... A distância aí, o que é? Chega a 100 quilômetros? Mais uns 200 e pouco, só esse pedacinho aqui, ó. Tá. 200 e pouco, por aí. Depende da estrada aqui que você faz, né? Aí, tem a questão agora do número de pessoas que saíram do Egito. Eles saíram, estavam em alguma região aqui, e passaram em algum lugar aqui, e aqui fala que eles saíram cerca de 600 mil pessoas a pé, somente de homens. Vocês que, o João e o Kécio e a Dani que gosta de matemática, quantas pessoas vocês acham que saíram que saíram do Egito? 1,5 milhão, o que mais? Só de homem. Não, só de homem foi 600 mil. 600. Mas o total, se você colocar assim, filhos, servos, aqueles povos que foram misturados no meio, parente, criança, tudo. Você colocar uma média de 5 pessoas em cada família, que é uma média baixa, né? Porque não tinha concepcional nada. Naquela época era um... Vai dar pelo menos 3 milhões aí. Eles estimulam, assim, estimam, né? Entre 2 a 3 milhões de pessoas. Quando a gente faz comida numa igreja para 100 pessoas, é uma loucura, né? Agora imagina 3 milhões de boca, todo mundo com fome, querendo comer. Já pensou a dificuldade que é? Então, o contexto nosso é esse, de deserto, e de 3 milhões de pessoas que vão entrar num lugar assim tenebroso. Agora, você sabe, Felipe, você sabe quanto tempo que demora para o povo sair do Egito e ir lá para Israel? 2 caminhantes tal. Passando por aqui? Indo reto. Sabe quanto tempo que eles demoram? A pé? Umas 2 semanas. Agora... Eles demoram 40 anos, né? Agora, por que Deus não levou o povo por esse caminho? Tem um versículo... Para que eles conhecessem sua fragilidade, sua dependência de Deus. É isso mesmo. Agora, tem outro motivo. Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Essa aqui é uma rota que normalmente é feita, beirando aqui o Mediterrâneo e vem para cá. E aqui o texto fala, né, de Êxodo 13, fala assim: tendo o faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Terra dos filisteus é essa aqui, ó. A faixa de Gaza. Isso aqui é o mapa atual, né? Mas aqui é a faixa de Gaza. Aqui os filisteus, eles moravam. Porque os filisteus, eles moravam numa ilha aqui do Mediterrâneo. Eram povos do Mediterrâneo. E eles tentaram invadir o Egito. E o faraó deu uma cacetada deles. E eles fugiram por aqui e vieram estabelecer aqui, ó.
E nessa rota aqui, ó, aqui havia uma barreira dos egípcios, um exército, uma guarnição. Apesar de ser o mais perto, ó, aqui fala, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e está errado aqui, e o torne ao Egito. O povo completamente despreparado ia chegar aqui e ia ter uma batalha aqui, e o povo ia falar, opa, vamos voltar. Eles eram agricultores, Eles não eram guerreiros, não eram né? guerreiros, eram agricultores. Não, eles não... Então, Deus vai fazer agora o povo passar por um outro caminho que é mais difícil. Às vezes Deus, ele muda os nossos planos e a gente às vezes não entende por quê. Quando Deus mudou o plano deles aqui, porque Deus tinha um propósito. A nossa lógica, ela é... se fosse assim, seria melhor. Mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Então tem um propósito de Deus mudar a rota. Aí aquela história do povo passando pelo Mar Vermelho, que o povo sai, já foi falado na última aula, eu não vou falar muito, eu só vou falar agora da saída do povo, tá? O povo, quando saiu, eles entraram, o texto fala que, ó, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. O deserto de Sur, porque quando você sai do Egito, você passa por esse aqui, você cai no deserto e você vê um paredão, um muro, que é o nome para muro, né? É Sur, deserto do paredão. Já começa com a dificuldade. Você cai no deserto. Hã? De montanhas. É um paredão lá difícil. Esses 3 dias é contado depois que atravessaram o mar, né? É isso aqui, ó. Aqui fala, ó. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Sim, mas de todo jeito não é da saída do Egito. É depois depois que passaram. Porque depois que atravessaram o mar, olha só, apareceu a primeira escola de samba na história, né? Que as mulheres começaram a tocar tamborim, todo mundo começou a dançar, comemorar aquela festa, porque viram um milagre. Deus libertou, estava todo mundo a 1000 por hora. Só que acontece que caminharam 3 dias. 3 dias depois, o povo, eles queriam água. Quando acharam a água estava com aquele gosto aquela água horrorosa, que tem em alguns lugares assim, que tem bastante água, e a água estava com gosto ruim. Então o povo começou a murmurar. Murmurar quando? 3 dias depois. Sabe o que significa? Às vezes uma pessoa, ela fica assim, se Deus fizesse um milagre na minha vida, eu ia louvar, eu ia cantar. Que nada, 3 dias depois você já vai estar reclamando se você não ganha, porque milagre é igual chiclete, ele dura pouco tempo, não serve, não adianta. Não é milagre que sustenta a gente, o que sustenta a gente é confiança na palavra de Deus. 3 dias depois eles já estavam ali reclamando. É igual crente no domingo ele está cantando, na quarta-feira já está ali, sessão reclamação, né? É assim que o ser humano funciona. Deixa de chegar quarta. Tem gente que na segunda mesmo já está reclamando, né? Então quando eles foram passando por aquela rota, havia alguns oásis, né, de água, porque eles não entravam num desertão completo, não. Agora, o povo não precisava só de água. O que mais que eles precisavam? Comida. Agora, onde que vai? Não tinha padaria, não tinha supermercado. E o povo tinha algumas coisas para comer, porque eles saíram com algumas coisas, né? Aí aquilo ali, a sacolinha da vovozinha,
da mãe, já estava tudo acabando. O que eles começaram a fazer? Começaram a reclamar. Aí a gente vê aqui, sessão murmuração 2.0. Toda a comunidade de Israel ficou reclamando. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Sabe? Queria um pior, né? Tem gente que adora ser escravizado. Ai, o tempo quando eu não era convertido, a minha vida era tão boa. Ai, agora que eu me converti, aconteceu isso, está acontecendo isso. Tem gente que adora ser escravizado. Então foi nessa região aí, ó, entre Elim, Sim, nesse deserto aí para baixo, caminhando já para o Monte Sinai, que o povo já estava reclamando. Então, aí o que Deus fez? Deus, ele manda o maná. Ele falou assim, eu vou fazer chover pão do céu. Vai chover pão do céu, porque onde que esse povo vai comer? Então o povo, eles precisavam aprender que aquele Deus que libertou eles do Egito era um Deus que podia fazer milagre, continuar fazendo milagre. Eles não estavam acostumados com isso, porque no Egito tinha tudo. Quando as pessoas elas têm tudo, a tendência delas é esquecer de Deus. A tendência é essa, o ser humano é assim. Quando está tudo bem, aí que mora o perigo. Está tudo bem. A gente vê agora na Alemanha pós-guerra, né, que está todo mundo bem, largaram completamente o evangelho, não tem mais igreja. Acabou. Depois da guerra, houve um avivamento na Alemanha. O avô da Cláudia era evangelista lá, tinha aquele circo lá, culto evangelístico lotado de gente. Hoje em dia um crente na Alemanha é chamado de otário. O mundo está assim. Então o povo às vezes precisa aprender a saber que Deus ele que supre. É muito perigoso quando a pessoa começa a ter muitas coisas, ela achar que ela é autossuficiente. Aí Deus joga essa pessoa no deserto para ela aprender, né? Então Deus, ele mandou o pão do céu. E Jesus fez referência a isso. Jesus também foi para o deserto. E o diabo, o que ele fez? Ele falou assim, olha, você transforme essas pedras em pães. Vocês querem diminuir um pouco o ar aí? Tem um controle aí, pode diminuir a velocidade dele. Está muito forte aí. Quando Jesus estava com fome, e ele falou assim, nem só de pão vive o homem, mas de uma palavra que sai da boca de Deus, o povo no deserto teve fome e reclamou. Jesus estava no deserto, e o diabo fala, transforme pedras em pães. Aí Jesus falou assim, não é o pão, não é a única coisa que a gente precisa mesmo é de confiar que Deus pode falar e alguma coisa acontecer, fazer um milagre. Pode estar muito frio, pode diminuir aí, aumentar um pouco a temperatura. Foi 26, foi 28. A gente tá falando do deserto aqui, tá ficando cada vez mais frio, né? Vamos viver o deserto, bota aí 35, 40, que a gente vai curtir o deserto aqui. O povo, eles estavam lá, todo mundo reclamando, aí quando eles estavam reclamando, eles estavam andando assim, eles viram caindo um negocinho do céu, um algodão docezinho, bonitinho, e quando eles viram aquilo, eles falaram assim, maná. Maná significa, o que é isso? O que é isso? Maná. O que isso significa? O que é isso? Aí eles comeram, aquilo ali foi a comida deles no deserto o tempo todo. Devia ser um algodão doce com vitaminas, uma coisa bem chique, porque é aquilo que sustentou sais minerais, ômega 3, tudo aí que a gente compra aí, né? Agora,
depois dessa caminhada, eles vão chegar lá no Sinai. 3 meses. Eles já estavam aqui chegando no Sinai. 3 meses, chegaram no deserto do Sinai. E ali acampou diante do monte. Você está lá, no pé do Monte Sinai, tem um vale grande e você vê a montanha. Assim, aí o povo vai acampar. Imagina, arma a barraca, monta a barraca, arruma isso, faz isso. Aí o povo chega no Monte Sinai. Esse aqui que é o céu azul, hein? Lá não tem nuvem. Então o Monte Sinai, a estrada para você subir o Monte Sinai, você tá vendo aqui assim, tem uns homenzinhos com camelo. Você vem mais de cá, mais de baixo, aí você vai subindo, fazendo zigue-zague, vem para cá, passa por aqui, vai, chega lá por trás assim e sobe uma escadaria, aí você chega aqui, ó. Aqui que tem um buraco, uma cavernazinha, né? Então esse aqui é na verdade ali é uma cadeia de montanhas. É uma cadeia de montanhas que eles acham que provavelmente era esse local aqui que é o mais tradicional. E quando você está no alto da montanha, a visão que você tem de lá é isso aqui, ó. Você vê outras, e aquele silêncio, né? Aquele lugar assim de silêncio que você sente a presença assim você olha para aquilo tudo ali, você fala, que lugar maravilhoso, né? Então a gente começa a fazer uma caminhada, sai assim 11 horas da noite, chega 5 horas da manhã lá. Um frio. À medida que você vai subindo, você vai congelando, você fica lá assim. Você fica lá só, eu estou com gorro, 3 camisas, blusa de frio, 2 calças, eu fui com 2 calças, meia, luva, pode perguntar. É tipo Antártida, é um deserto frio. À noite aqui. À noite aqui é muito frio, você fica assim. E de dia é quente lá em cima ou não? Muito quente. Mas mesmo Quente. Você tem que descer logo, porque senão você não aguenta. A gente sai, deu 5 horas da manhã, você vê o nascer do sol ali, você tira algumas fotos e dá no pé. Porque é muito quente realmente, você não consegue andar. E lá de cima você tem uma visão da estrada que vai lá para baixo, né? Você vem por esses zigue-zaguezinhos aí, lá de baixo. Então, o povo deve ter ficado mais ou menos em algum lugar aí, esparramado. A ideia que a gente tem é que o povo ficava tudo assim, aquele montoado de gente, aquele favelão, aquela coisa toda, mas não foi assim. Havia divisões de acampamento por tribos. Uma tribo ficava aqui, outra tribo aqui, tudo organizadinho, sem bagunça, sem som alto, tudo limpinho, arrumadinho, cocô aqui, você leva para lá, nada de confusão, era tudo... a preocupação de Deus com a higiene do povo era muito. Carne de porco, não. Então havia leis de limpeza, porque Deus estava querendo mostrar para o povo quem Ele é. Nessa história toda a gente vê que Deus é um Deus limpo, Deus é um Deus organizado, um Deus de ordem, e esse mesmo princípio de Deus a gente tem que aplicar na vida da gente. Parar com bagunça, parar com sujeira, parar com desorganização, porque Deus ele gosta de ver as coisas certinhas, né? Agora, quando Moisés subia no monte, quando Moisés subia nesse montezinho aqui, que, coitado de Moisés, ele já estava velho. Já era velhinho, né? Já era velhinho, e ele passava por isso, aí ele ficava lá em cima,
E lá em cima é muito bom, tem um lugar lá que tem a caverna, e ele pegava e ficava, aqui tem uma foto do Moisés, né? Aí quando ele ficava lá, o povo ficava lá embaixo, e o que aconteceu quando ele demorou? Eles criaram um Deus. Hã? Eles criaram um Deus falso. Olha o que falou. O povo viu que Moisés demorava, aí eles falaram assim, olha, já que Moisés não está aqui, ele que conversa com Deus, vamos criar um Deus, né, que nos conduza, vamos fazer um Deus. E o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerrinho de ouro, porque era oi? É que esse Deus aí que eles criaram, ele é um Deus que existia, entre aspas, tipo, lá no Egito, por exemplo. Era um Deus que tinha lá no Egito. O povo do Egito, ele estava acostumado com adoração a alguma coisa visível. O boi, o sapo, a planta, porque eles achavam que determinados bichos dominavam determinadas regiões. Os bichos eram padroeiros. Aqui no Brasil são pessoas, né? Lá era... Então eles pegaram o boi Apis lá do Egito, juntaram ouro, todo mundo lá, porque todo judeu tem ouro, né? Fizeram um bezerrinho e falaram, vamos... Bezerro, foi ele maciço ou só revestido? Não, provavelmente revestido, não era... Trabalhava o povo... Aí o povo... Toda religião falsa gosta de ter alguma coisa para poder pegar. Gosta de ter ídolos, eles são chamados ídolos, né? Agora, essa questão toda do povo no deserto, havia ali como o deserto tinha muito lugar para ir, para parar, então Deus, ele dirigiu o povo através de uma coluna de fogo à noite para iluminar, era uma lanterna, um LED grande em cima do acampamento, para Deus poder guiar o povo, que às vezes tinha que andar de noite. Também para aquecer, né? Oi? Também para aquecer, né? Porque no deserto é muito frio de noite. E também durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem. A nuvem vinha para cá, o povo vinha para cá. A nuvem andava para lá, então Deus ia guiando o povo. Tinha comida. O que mais que tinha? Água, comida, direção, orientação, climatização, tinha iluminação, organização. Aqui vocês têm uma ideia que Deus escolhia para o povo acampar. Não era um negócio pequenininho, não, era muita gente. Era uma população de Campinas. Campinas tem 1 milhão só. Não, mas a região toda ali de Campinas, né? Salvador. Eu acho que daria tipo uns 3, 5 É muita gente mesmo. Então, daria um Salvador, é isso. Deus escolheu os lugares. O povo estava acostumado. É porque quando a gente vê o povo assim carregando barraca, montando, caminhando, a gente tenta olhar para a gente hoje, que a gente hoje é muito mimizento, está tudo difícil, cansado, mas naquela época o povo andava, carregava. A gente vê a história de Maria, né? Maria grávida saía de Nazaré, ia para Belém, andava aí uns 180 quilômetros. E não tinha esse negócio de ficar reclamando. Abraão saía lá do fim do mundo, andava 1.400 quilômetros, chegava lá em Canaã, depois descia para o Egito, mais 500 e pouco, depois voltava para cá, vinha para lá. Hoje em dia as coisas mudaram, né? 80 anos, Moisés. Agora, o povo no deserto, Deus queria que o povo começasse a conhecer Ele mais, adorar aquele Deus que estava sendo revelado. Então Deus, ele resolveu criar um local de adoração. Que local é esse? O tabernáculo. O tabernáculo, isso aqui é um tabernáculo que foi construído com as medidas exatas
do tabernáculo da época de Moisés. Mesma medida. Tá vendo aqui como é que é? Era uma coisa simples. A gente tem aquela ideia que era uma coisa toda. É um negócio muito simples, mas um negócio organizado, um negócio limpinho, que tem aqui o local o lugar santo, o lugar do santo dos santos, o local do holocausto, a cobertura. Lá dentro tem outras coisas que eu vou mostrar para vocês. E aqui tinha na entrada tinha um altar do holocausto, onde a ovelha era sacrificada. E dentro disso aqui tem isso aqui, ó, onde eles pegavam a ovelha, matavam, derramavam o sangue dela, pegavam o sangue e colocavam assim. E holocausto é um sacrifício que queima todo o animal. E era feito nesse local aqui. Olha como que era um negócio interessante. Olha. Então, era tudo queimado. Aí agora a gente vai ver aqui o local da presença de Deus, aquela tenda, que é o lugar santo ali, ó. E lá dentro desse lugar tinha isso aqui, os pães da presença, né? São 12 pães que eram colocados numa mesinha, que tinha também um incenso. E esses pães aqui, as pessoas às vezes tinham, eles percebiam, eles sabiam que o pão é uma coisa importante, mas o mais importante é aquilo que tinha lá do lado de dentro, que era o local da presença de Deus, né? Então esse aqui é uma mesa, tinha também lá o candelabro. Esse aqui lá em Israel tem um candelabro que ele tem 32 quilos de ouro, que é da medida do templo. Esse aqui é do tabernáculo, né? Que era o local que eles colocavam umas lâmpadazinhas. E aqui dentro também tinha os sacerdotes. Ele aqui com a roupa do dia a dia dele, né? E aqui ele já com a roupa que ele entra no lugar santo dos santos, que é uma parte mais lá de dentro, onde tem o lugar santíssimo, que é o lugar que tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era olha como é que ela era. Então, esse aqui é uma réplica, né? Esse aqui era tudo feito de ouro. Aí o sangue era colocado aqui em cima isso aqui é o propiciatório lá. Oi, pode falar. É porque ela foi roubada, essa é uma década. Ela sumiu para sempre. Ela sumiu, ainda bem, né? Que o povo ia ficar tudo adorando. O povo gosta de coisas, né? Para poder. Eles adoraram a Arca da Aliança. Não, se tivesse até hoje, as pessoas não adoraram. Cristo Redentor, a produção. Eu só fico imaginando, e o cajado de Arão, a madeira podre, ele já deve ter quebrado. E aí também teria, né, o maná também estaria aí, né? As placas da lei, isso, a vara de Arão que floresceu, tudo aqui. Então aquilo era para servir de memorial. O povo, ele precisa ver que tem coisas que a gente esquece muito a história. A pessoa que esquece da história, ela erra no presente. O Paulo falou assim lá em 1 Coríntios 10, 6, fala assim, essas coisas foram escritas para advertência nossa. Hoje em dia, quando as pessoas não conhecem as Escrituras, a Bíblia, não tem preocupação de conhecer, eles cometem os mesmos erros. Pode falar, Davi? Tipo uma cápsula do tempo? Pode falar com a cápsula do tempo para o pessoal lembrar do que aconteceu, né? Na Bíblia aparece muitas vezes assim, lembra, né? Tem um versículo que fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque a gente precisa lembrar o que Deus fez. O passado é bom para isso, para a gente lembrar. Então, na caminhada deles, eles continuam subindo.
Agora eles já vão chegar lá embaixo, no sul, na Jordânia, hoje na cidade de Petra. Tem um local, um monte onde Arão morreu, né? O texto fala assim: diz o Senhor a Moisés e Arão, no monte Hor, nos confins da terra de Edom. É lá embaixo, aqui nessa região aqui, tá vendo? Aqui assim, ó. É na Jordânia, aqui para baixo aqui assim, tá? Que fica a cidade de Petra. Midian, aqui foi onde Moisés ele foi, né? Que ele ficou durante 40 anos. Então, olha só o que fala aqui. Arão será recolhido a seu povo. Olha aqui, para não falar assim, Arão vai bater as botas, né? Não, Arão vai ser recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Então Arão, ele vai morrer aqui nessas montanhas. Isso aqui é na cidade de Petra, na Jordânia. O que foi que ele fez aí? Ele disse que foi rebelde, ele não falava, nós alvos e Meribal. O que ele fez exatamente? Ele e Moisés, né? Ele e Moisés, o povo estava reclamando, pedindo água, e eles chegaram lá, tiraram ondas, assim, de que eles é que batia na rocha, que fazia a coisa acontecer, né? Em vez de glorificar a Deus, eles que trouxeram a glória para cima deles. E nem ele, nem Moisés, eles vão entrar. Agora eles já estão chegando perto da terra, já preparando para a entrada, e vai acontecer um fato interessante aqui agora. Durante toda a história de Abraão, Isaac e Jacó, Deus prometeu dar terra para eles. Falou para Abraão, falou para Isaac, falou para Jacó, falou para Moisés, falou, repetiu, mas o povo é cabeça dura. Aí, aqui em Deuteronômio, está escrito: vejam, o Senhor, seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus dos seus antepassados lhe disse. Não tenham medo e nem desanimem. Então, já tinha promessa. Quando eles estavam chegando aqui, nessa região aqui, que ele já era para entrar nessa região, o povo chegou perto de Moisés, estavam aqui assim, falou: Moisés, é o seguinte, juntou um grupinho lá de gente safada, falou assim: Moisés, a gente queria montar um grupo de irmãos e lá vistoriar a terra. Nós vamos lá ver a terra, vamos espiar a terra, vamos ver, para depois a gente tirar as nossas conclusões, não sei o que, não sei o que. E Moisés, ele aceitou esse conselho. Moisés aceitou o conselho. Aí Moisés falou assim: tá bom, então vocês vão lá. Agora, Moisés, ele fala sobre essa história aqui dos espias. Não era da vontade de Deus que eles fossem lá enviar espia. Aí Moisés, ele fala assim: vocês todos vieram a mim, mandemos alguns homens, tal. A sugestão me pareceu boa, mas foi a pior coisa que eles fizeram. Eles não tinham que ter mandado espia, coisa nenhuma. Parece que é uma coisa boa, né? Uma estratégia de guerra, mas foi um erro que eles cometeram, porque eles estavam duvidando daquilo que Deus já havia falado para ele. A sugestão me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo, e manda 12 lá vão os 12 lá, idiota lá, para vistoriar a terra. Eles saíram daqui, vieram para cá, olharam, subiram, voltaram, desceram pelo mar, chegaram lá embaixo de novo, num vale de Escol, que tinha um cacho enorme de uva. E depois eles voltaram lá, os 12 patetas voltaram e veio um relatório deles. O lado... Quanto tempo você acha que esses espias ficaram lá, guiando a terra? 40 dias. 40 dias? Olha, 40 dias. Olha o que aconteceu agora. Eles olharam lá, todo mundo reclamando: olha, o povo é poderoso. E era mesmo, tinha gigante. A cidade era fortificada, sim. Várias cidadezinhas tinham muros. Jericó, que na verdade Jericó tinha 100 metros de comprimento. A gente tem aquela ideia de ser mas era uma quadra, 1 a 2 quadras.
Você vê hoje lá o sítio arqueológico da antiga Jericó, tem os filhos de Enaque gigantes, amalequitas no Negueb. O Negueb é o deserto, a palavra para deserto, lá embaixo, essa região aqui, ó. Essa região aqui é o Negueb, ó. Essa região. Cada deserto lá tem um nome. Deserto de Sur, deserto de Sim, deserto do Sinai, deserto da Judéia, onde Jesus ficou. E eles estavam aqui num outro deserto agora. Os amalequitas no Negueb, povos nas montanhas, porque tem montanhas lá em Israel, e uma cidade famosa na montanha é a cidade dos Jebuseus, que depois passou a chamar Jerusalém. Tinha povos lá, tudo muradinho. Cananeus nas planícies. Os cananeus, eles moravam aqui no Vale de Megido, nessa região aqui no vale, na Baixada, porque aqui no meio é montanha, aqui é vale. Então eles ficavam aí, ó, essa coisa toda. Mais forte do que nós. Olha que relatório mais tenebroso, né? A terra que devora seus moradores, são como gafanhotos, eles vão pegar a gente, eles vão matar. E trouxeram também um lado positivo, né? A terra mana leite e mel. Ou seja, lá tem gado. E quando a Bíblia fala de mel, mana leite e mel, não é mel de abelha, não. Tá? É mel de tâmara. É mel de tâmara. Aí agora, por que 40 anos? Por que 40 anos? Aqui a gente vê, né? Segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e terei experiência do meu desagrado. Para cada dia que eles ficaram lá, 40 dias, vocês vão ficar cada dia um ano. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto por causa de incredulidade, desobediência, e eles ficaram só rodando, vagueando. Pertinho da terra. Até que todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todos velhos. Aquele pessoal foi morrendo, foi virando esterco de deserto. Só Josué e Caleb, que foram os dois espias que falaram, não, a terra é isso, mas Deus vai... Eles confiaram, então, esses dois somente, eles entraram. Aí eles vieram por essa região aqui, ó, vieram por aqui, foram subindo e chegaram, depois aqui do Mar Morto, chegaram lá no Monte Nebo, nessa região, já preparando para a entrada. Então, quando eles estavam ali na entrada, todo mundo já morreu aqui. Já morreram e começaram a crescer outras pessoas. Os filhos. Morreram os que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito morreram e nasceu uma outra nação que foi preparada mais militarmente para a entrada. Quando eles passaram por essa região aqui dos Edomitas, onde tem Petra, Moabitas aqui, ó, vários povos, eles falaram, você não vai passar por aqui, você vai passar por lá. Você vai ficar, não, aqui você não vai passar. Tiveram muitos conflitos, muitas ameaças. O povo aqui, eles misturavam com mulheres, né? E o povo aqui, ele danou, Deus falou, vocês vão ficar tudo no deserto. Aí vem o lado lá que eles chegam, aí eles vão chegar lá no Monte Nebo. Eles estão nessa região aqui, mais ou menos, perto de Jericó, aqui, e aqui tem um monte. E Moisés chegou no monte. Quando Moisés chega do monte, eles avistam a terra. Esse aqui é o Monte Nebo. Então eles, lá embaixo, passa o Rio Jordão, aqui embaixo. E Moisés, ele subiu aqui nessa região, e aqui ele viu toda a terra. Jerusalém está a 30 quilômetros, Jericó está a 10 quilômetros. Jericó fica aqui mais embaixo, né? Aqui e Moisés, ele morreu num lugar aqui desse monte, que a gente não sabe onde,
Mas ele avistou a terra, mas ele não entrou na terra. Deus sepultou. Hã? Deus sepultou, né? E Deus sepultou ele em algum lugar aqui que a gente... Também eles iriam idolatrar Moisés. Ah, sim. Ficar no corpo dele. Então é assim que funciona. Edir Macedo, o dia que ele morrer, vai ter peregrinação no túmulo dele, porque o ser humano é assim, né? Eles gostam de idolatrar a gente, né? Então, só para terminar, algumas lições que a gente tira aqui dessa história do povo no deserto. Primeira coisa, o povo conheceu a Deus, que Deus trouxe a lei. A lei foi dada no deserto. Moisés, ele escrevia. Moisés, ele, mesmo no deserto, com dificuldade, com velhinho, ele escreveu mais do que qualquer jovenzinho hoje aí, né? Porque ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo no deserto, onde não tinha papel, não tinha impressora, não tinha computador, mas era uma coisa que valorizava. Fala, Davi. Então ele usava o couro? Ele usava o papiro, né? Tinha papiro lá no deserto? Tinha, eles arrumavam de alguma maneira, né? Quando eles saíram do Egito, tinha muito papiro, muita. Eu pensava que ele escreveu com couro, alguma coisa assim. No couro foi depois. Eles entraram no couro depois. Foi depois, porque o papiro ele acaba muito facilmente. O Novo Testamento grego foi escrito em papiro. No terceiro, quarto século começou a entrar couro de cabra, né, que eles faziam. E o pergaminho, foi quando? Então, o pergaminho foi depois. Chamado o papiro até segundo, terceiro século, chamado pergaminho, que era um rolo, que é o couro de cabra. O deserto é um local de dependência de Deus. O povo precisava aprender isso, mas na lição não vai, né? Outra coisa positiva, o povo aprendeu a dependência de Deus, aprenderam a lei de Deus, preparação militar para entrar num local. Deus ia dar terra, mas Deus queria entrar ali com aquele povo e queria que Deus iria exercer juízo também em cima dos povos que moravam lá, que é o que nós vamos estar vendo na próxima semana. E ali a gente vai ver a punição tanto do povo que morava lá, como daqueles incrédulos que duvidaram no caminho. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia é com incredulidade diante de dificuldade e achar que Deus não pode resolver o problema. Alguém tem alguma outra lição que o deserto aqui? O que vocês acham de... O peito de Deus estabeleceu uma nova cultura, né? Uma nova forma de viver. Uhum. Acostumado com o estilo egípcio, né? 40 anos aí, foi o tempo de Deus definir as regras de como deveria ser a conduta dele diante das várias situações, né? Deu várias ordenanças aí, até na área de higiene, conduta social, regras de convívio. Teve muita coisa aí que Deus trabalhou, né? Eles estavam antes no contexto do Egito, que tinha tudo fácil, tudo já estabelecido. Não sei se fácil, mas já estava estabelecido daquela forma que os egípcios viviam, né? Agora realmente é um novo povo, uma nova história, uma nova forma de ver o mundo, né? Um novo Deus. Antes tinham vários deuses. E hoje, né? Pode falar, Felipe. Foi um tempo de muito aprendizado, né? A questão militar, como já foi colocado, mudou muito. Eu não sei se antes, tentando aqui montar aqui mais ou menos, 6 meses, teria dado tempo, mais ou menos 6 meses, quando foi da saída lá, cruzou o mar, aí foi até o Sinai e depois vai lá, e foi os Espíritos, né? Esse tempo aí deu o quê? Quanto tempo? Olha, 3 meses foi até o Sinai. Até o Sinai, né? Se contar mais 3 de novo para subir. Para subir, 6 meses, não sei se 6 meses seria o suficiente para o povo entender tudo que era necessário. Né?
Para você Mas chegar lá e ser uma nova nação. O pecado, ele paralisa, o pecado é morte, a incredulidade é morte, fim, é punição. Então, isso é que essa história traz, né? Sim. Mas tudo isso dentro de um contexto de Deus, assim. Deus é aquele que pega a coisa ruim e transforma numa coisa boa. Né? Sim, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Agora, isso tudo que aconteceu foi para a gente. A pessoa que não conhece a história bíblica, ela comete os mesmos erros hoje. Mesma coisa, o pessoal é um perigo danado. A gente está vivendo num deserto. Só que as pessoas estão vivendo num deserto sem lei, sem Deus, sem conhecimento de Deus. Isso aí vai... E outra coisa que eu estava aqui pensando é que Deus ele é zeloso, né? Não é porque você foi o escolhido, o ungido de Deus, que você não vai sofrer as consequências por uma ação errada sua, né? Não, nem Moisés foi poupado pelos seus erros, né? Deus, ele pune. O pecado, a promessa de Deus aconteceu, que ele falou que eu vou levar o povo. Mas o pecado, ele tem consequência, tem um juízo. O camarada hoje em dia que fala assim, eu conheço a Deus, conheço a lei de Deus, e resolve viver aí no pecado, ele vai passar por maus bocados, não vai perder a salvação. Mas ele vai experimentar uma chicotadazinha muito boa, né? A gente vê até no Novo Testamento, lá na passagem da Transfiguração, que Moisés e Elias foram conversar com Jesus, né? Então, assim, com toda certeza absoluta, a gente pode dizer que Moisés está no céu, né? Mas nem por isso ele deixou de sofrer a consequência. Não, O erro é punido, né? Tem o céu, mas ainda antes de chegar lá, o cara vai ser punido pelos seus erros, pelas suas escolhas. No próximo estudo, a gente vai falar sobre essa questão aí da conquista. Que o povo, apesar de tudo, eles vão entrar agora, eles vão arrumar uma confusão. O povo esquece a lei. Toda a história do Antigo Testamento está relacionada assim com consequência, está relacionada quando o povo abandona a lei. O povo abandona a lei e fica muito voltado para o culto, adorando o templo, aquela coisa toda, vem chicotada. Hoje em dia a gente está vivendo o mesmo período, o povo não quer saber de estudar, de conhecer a lei de Deus. Eles gostam muito da cerimônia, do louvorzão, de luzes. E estudar a Bíblia, isso aí tem um preço muito alto. A Bíblia foi escrita com sangue, né? E Deus, ele zela pela palavra dele. E hoje em dia a gente está vendo aí o povo está morrendo por falta de conhecimento. Mesma coisa do Antigo Testamento. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham contribuído. Vocês aí que assistiram em casa também, né? E vão assistir. Espero que o Pedrinho edite isso aí logo para o pessoal poder acompanhar. Tá bom? Muito obrigado. Espero que o Felipe e o Davi tenham aprendido bastante. Eu sei que aprendeu bastante. Assimilou mais do que todo mundo aqui. Então, que eles possam contar história também do Antigo Testamento para os coleguinhas. Ok? Tenham todos uma boa tarde.